Você já se perguntou por que votamos como votamos? Em um modelo de democracia representativa presidencialista como o brasileiro, os governantes são escolhidos por voto popular. Essa é a famosa urna eletrônica. De acordo com o artigo A Influência das Campanhas nas Eleições Presidenciais, do professor e pesquisador Felipe Borba, da UFRJ, há duas principais formas de entender as eleições, com base na literatura da ciência política mais atual. A primeira considera que os resultados são previsíveis antes mesmo da campanha e ela pouco influencia no resultado final. Para os eleitores, o principal seria a experiência administrativa do candidato, assim como fatores sociais e econômicos. Já a segunda, e a que particularmente nos interessa, mostra que a campanha é sim persuasiva, pelo menos para a parte dos eleitores. Se antes da popularização da televisão os efeitos eram mínimos, com os meios de comunicação de massa, eles passaram a ter uma posição possivelmente decisiva no resultado eleitoral. Mas para que, afinal, servem as campanhas políticas? Paul Lazarsfeld e seus colegas, a campanha política serve a 3 propósitos. O primeiro é ativar o interesse daqueles com quem a política era indiferente. O segundo, reforçar a intenção daqueles com inclinações políticas. E, por último, converter eleitores para outro candidato. Dentre esses tipos de efeito, o mais raro é o da conversão. Ou seja, dificilmente uma campanha consegue modificar a intenção de voto de quem já começou o processo eleitoral sabendo em quem iria votar. O que conhecemos hoje como filtros bolha, ou tendência para consumir mensagens que reforcem nossas visões de mundo, já foi observado ainda em 1940 pelos autores. A mídia, nessa perspectiva, exerce 2 funções essenciais. A primeira é divulgar eventos de campanha, ou seja, aquilo que acontece durante a campanha eleitoral. A segunda é gerar fatos de campanha e fazer com que os candidatos sejam obrigados, ou quase isso, a se posicionar perante esses fatos. Segundo Holbrook, nas sociedades contemporâneas, a cobertura jornalística funciona como uma das principais fontes de informação que os eleitores usam para a escolha eleitoral. A pesquisa de Felipe Borba demonstra, com base no modelo de Holbrook, que embora não seja fator único, os índices de intenção de voto de Lula, do PT, nas eleições de 2012 cresceram à medida que a linha editorial dos jornais passou a investir numa pauta de caráter mais positivo. O inverso aconteceu com Ciro Gomes, do PPS, que ruiu no momento que foi atacado pela imprensa, que o chamava constantemente de destemperado e chegou até a compará-lo com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mas calma, não é só a cobertura jornalística, que tem relevância na decisão do voto. A professora e pesquisadora Luciana Veiga esclarece em seu artigo Em Busca das Razões para o Voto que o uso que o eleitor faz da propaganda política, que grande parte dos brasileiros comuns não está muito interessado ou atento à política e acaba acessando informações sobre isso apenas durante o período eleitoral. Ou seja, desinteresse em relação à política, a falta de conhecimento torna a propaganda eleitoral mais eficaz. Nesse sentido, o horário eleitoral exerce influência significativa, pois não rompe com o cotidiano do cidadão comum. Com o horário eleitoral, o eleitor pode defender seu voto nas conversas do dia a dia. De todo modo, é inegável que atualmente boa parte da população tem reduzido substancialmente seu consumo diário dos meios tradicionais, como a rádio e a TV. Isso porque as redes sociais têm sido bastante usadas, e o WhatsApp, por exemplo, é usado para se informar e se comunicar. Com as mídias sociais, a imprensa perdeu a importância do voto? Bom, essa é a questão para o próximo vídeo. Se você curtiu conteúdos como esse, continue apoiando a divulgação científica. Curta, comente e compartilhe. Valeu e até mais!